Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar junto com você. E junto conosco nessa aula tá aqui o Natan, dê um oi pra ele. E vamos juntos para nossa melhor aula, vamos aprender muito. E para aprender, você também deve fazer a sua parte nessa aula. Tenha junto com você lápis, caneta, o seu caderno para você fazer as anotações necessárias para essa aula. Sim, anote as informações importantes para você poder praticar. E aliás, essa nossa aula tem muitas informações para você anotar para praticar nos seus estudos. Vamos ajudar você a estudar um pouco melhor. Sim, porque hoje nós vamos compreender que existem formas diferentes de aprender. Nem todo mundo aprende da mesma maneira. E é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos ter dicas para aprender melhor, como você pode se entender para depois conseguir aprender melhor. Ainda, verificar que existem diferentes formas de aprendizagem entre as pessoas. A maneira como você aprende, você chega ao conhecimento, pode ser diferente da maneira com que as outras pessoas da sua família aprendem ou outros amigos seus. Então, nós vamos verificar isso na prática, como as pessoas podem aprender de uma maneira melhor. E sim, vamos ter aí algumas dicas para você verificar a sua melhor forma de aprender. Combinado? Então, precisamos ter lápis, caderno, caneta na mão. E para começar, dê uma olhada nessa imagem que está na sua tela. Essa imagem do lado esquerdo aí embaixo. Essas várias fisionomias da personagem. Quando você está estudando lá, lembra, dentro do seu cronograma de estudos que você montou, este é o momento de estudar? Quando você está estudando, qual o comportamento destes que estão aqui embaixo você mais se identifica no momento que está estudando? Nervoso? Super feliz? Meio triste? Meio louco? Você já percebeu comportamentos diferentes entre os seus colegas? Você pode se comportar de uma maneira estudando, e os seus colegas? Todos se comportam da mesma maneira? Todos entendem o estudo da mesma maneira? A importância de estudar? Todos gostam do momento de estudar preparado no cronograma? Já conversou sobre isso na sua família, com seus colegas? Como é isso entre vocês? Percebeu que as pessoas se comportam de maneira diferente nos estudos? Entendem o estudo de maneira diferente? Sim, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. Então, todos nós temos características que nos identificam e nos tornam únicos. Lembra da definição de respeito? Todas as pessoas são únicas e merecem ser respeitadas exatamente por isso. São únicos, diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Isso vale também para entender a forma como nós aprendemos. Se ninguém é igual a ninguém, isso também vale para a forma de aprender. Ninguém aprende igual a outra pessoa. Temos maior ou menor facilidade para executar as atividades que nos são apresentadas de acordo com as habilidades que elas exigem de nós. Por exemplo, se você tem maior facilidade para aprender aí, sobre matemática, exercícios que envolvem raciocínio de matemática vão ser muito mais fáceis para você aprender. Se você é muito mais essa área de pensar o ser humano, as relações entre as pessoas, exercícios de matemática já não serão mais tão tranquilos para você. Depende das habilidades que você tem e da habilidade que aquele exercício exige de você. E as pessoas são diferentes nesse ponto. Alguns estudantes aprendem com maior facilidade cantando músicas, não sei se é o seu caso. Outros, através de brincadeiras, brinquedos pedagógicos, entre outras facilidades de aprendizagem. As pessoas são diferentes. Quando existe dificuldade para aprender, o problema pode não estar no que se aprende, mas como se busca aprender. Aquela frase, este conteúdo eu não consigo aprender mesmo, não tem jeito. Nem sempre isso é verdade. A forma não é o problema não é o que vai aprender, mas como você está procurando aprender aquele conteúdo. Que tal trocar a tática? Que tal fazer de uma outra maneira para buscar aprender aquele conhecimento? Todos somos capazes de aprender, mas muitas vezes temos que verificar qual a melhor forma para aprender. Pode ser o seu caso, então vamos lá. Primeira questão, reflita sobre você e as formas como você aprende. Aqui é uma questão para você pensar em você, sua vida.
seu modo de aprender. Primeira questão, responda aí no seu caderno. Quais são as disciplinas escolares que você tem mais facilidade em aprender? Que é mais tranquilo, sossegado? Quais são? Segunda questão, o que acontece nessas disciplinas que você tem mais facilidade que a torna mais fácil de aprender? Reflita sobre isso. É possível aplicar algo parecido dessa disciplina que você tem facilidade para outras disciplinas escolares? Faça reflexão sobre sua forma de estudar para você se conhecer um pouco melhor. Pensou bem sobre as formas como você aprende? Se conheceu um pouco melhor? É claro que essas questões exigem respostas pessoais, únicas, suas. Sim, e essa é a ideia. Você próprio se conhecer. Então, refletir sobre o seu aprendizado é fundamental para entender como você chega até o conhecimento. É importante testar formas diferentes de aprender, identificar como você consegue um melhor aprendizado. E isso é algo que você vai entender sobre o seu comportamento, a sua maneira de aprender. Mas, para te dar uma ajuda, vamos conversar um pouco sobre técnicas de aprendizagem, entender aí formas de aprendizagem, como cada pessoa aprende. Eu vou te mostrar algumas dessas formas e você vai se identificando com uma ou com outra, entendendo características de uma forma, de um estilo de aprendizagem, uma forma de aprendizagem ou de outra. Como você se identifica. E ainda, vou passar para você algumas técnicas que você pode usar no momento de estudar. Seja na escola, seja em casa, seja fazendo as tarefas de casa. Formas que você pode
executar, fazer, que podem te facilitar a aprendizagem. Como, por exemplo, o estilo de aprendizagem físico. Pessoas que utilizam bastante expressão corporal. Pessoas que são definidas como inquietas, bisbilhoteiras, gostam de ficar pegando, mexendo nas coisas, abrindo os brinquedos, verificando como eles funcionam, interagem melhor com o contato manual, o contato corporal e costumam ter gosto pela prática de esportes, pela dança, pela invenção ou pela construção de alguma coisa, consertar coisas. Você é mais físico. Esse estilo de aprendizagem, como sugestão, aulas práticas onde você pode montar, construir objetos, fazer visitas a museus, a lugares, sejam visitas físicas ou virtuais. Você estar em contato com o ambiente. São dicas aí para você aprender melhor aquele conteúdo. Então, se você é mais físico, então procure montar, desconstruir, consertar, fazer maquetes, essas visualizações, esse contato seu com o conhecimento. É uma boa dica para você aprender melhor. Você é mais intrapessoal? O que é isso? Pessoas introspectivas costumam ser mais solitárias, pessoas mais tímidas. Você se identifica como mais tímido? Essas pessoas apresentam melhor desempenho quando deixadas à vontade, tranquilas. Identificam-se melhor com atividades de escrita, pesquisas, projetos independentes, trabalhos sozinhos, essas atividades. Então, raciocínio lógico e boa reflexão também são ligadas a essas pessoas, que trabalham melhor sozinhas. A timidez vai trazer isso para essas pessoas, um trabalho melhor individual. Como sugestão, pesquisas, trabalhos independentes, evitando muitas vezes o trabalho em grupo. Algumas pessoas não rendem tão bem num trabalho em grupo, mas rendem muito bem trabalhando sozinhas. É mais difícil? É mais trabalhoso? Com certeza, mas algumas pessoas se adaptam melhor a essa característica. Temos também o estilo de aprendizagem interpessoal. Pessoas extrovertidas que interagem com os outros com maior frequência. Você é deste, então, que se relaciona melhor com as pessoas, conversa com todos ao seu redor, não tem a timidez como característica, pode ser o seu estilo de aprendizagem. São pessoas mais prestativas, mais autênticas, que estão mais próximas das outras pessoas. Melhor desempenho em atividades com equipes, em atividades esportivas, grupos de discussão, organização de eventos, trabalhos de pesquisa em grupo ou trabalhos em pequenas equipes ou ainda em entrevistas. Então, pessoas que se adaptam melhor a atividades que envolvem outras pessoas, que envolvem um conjunto de pessoas ou envolvem práticas esportivas. Pessoas que, estando perto de outros, conseguem aprender melhor por ter uma relação, uma forma de se relacionar mais fácil com outras pessoas. Ou ainda o estilo de aprendizagem verbal. O indivíduo que apresenta maior facilidade em se expressar com palavras, estilo verbal. São devoradores de livros, pessoas que leem muito, gostam de ler, entendem aquelas leituras que estão fazendo. Normalmente, têm domínios do assunto que é abordado. São pessoas que gostam de entender melhor aquele assunto e falar sobre ele. Atividades que envolvem o uso da palavra falada, a escrita de poemas, leitura literária, são atividades com maior facilidade para pessoas que são mais verbais. E como sugestão, realizar projetos literários, concurso para redação, debates, peças de teatro, atividades onde a fala é uma grande ferramenta, pode ser uma facilidade para essas pessoas. Então, pessoas que têm facilidade em explicar o conteúdo para outros colegas, pessoas que conseguem usar bem a fala. Ou você tem um estilo de aprendizagem matemático. Pessoas que utilizam mais o raciocínio lógico, utilizam melhor os números, padrões, sequências. Pessoas que conseguem, com maior facilidade, encontrar padrões em determinado conteúdo, sequências em determinados conteúdos. Pessoas que trabalham melhor com contagem, classificação de objetos, criação de tábuas cronológicas de tempo, criação de tabelas de conteúdo. Pessoas que conseguem resolver com maior facilidade problemas complexos, problemas de lógica. Sugestões?
projetos de organização e classificação, dependendo do conteúdo aprendido, relações matemáticas, pesquisas científicas, onde se procura encontrar lógica em determinado assunto, são ferramentas que você pode utilizar para aprender melhor. Ou o estilo de aprendizagem musical. Nesse estilo, pessoas que se interessam mais por sons e por músicas. Geralmente são pessoas que vivem cantando, são pessoas que estão entoando algum som mesmo com a boca fechada, pessoas que estão batucando em algum lugar que estão normalmente pensando em música, relacionam conteúdos com música com maior facilidade. Um estilo de aprendizagem musical. Habilidade natural para interagir com os sons, para interagir com as músicas, para interagir com qualquer forma de som. E como sugestão para você aprender melhor? Criação de teatros musicais. Sim, criação de musicais. Escrever paródias relacionando música ao conteúdo aprendido. Ainda, pesquisas biográficas e bibliográficas musicais. Então, onde a música vai fazer sentido sobre determinado conteúdo, ou a criação de trabalhos em multimídia, que envolvam muitas vezes som, que envolvam as imagens, que tem essa relação aí, que pode aproximar o conteúdo de você. É algo que você pode utilizar para aprender melhor. Ou ainda o estilo de aprendizagem visual. Facilidade para explorar mais o aspecto visual das coisas, com um talento natural para lidar com cores, para harmonizar ambientes. Então, pessoas que trabalham melhor com cores, entendem melhor as cores, muitas vezes expressam os seus próprios sentimentos através de cores, de roupas que estão usando, desses ambientes em que frequentam. Identificam-se com pinturas, com imagens, bem como com a criação de artes gráficas. Aquela galera, como mostra a imagem, que gosta de estar sempre colorida, mexendo com cores, com tintas, com objetos coloridos. E como sugestão para você aprender melhor? Criação de cenários, criação de sites muitas vezes vai te ajudar, criação de trabalhos em multimídia, interpretação de mapas, de diagramas, de imagens, interpretação de informações gráficas, interpretação de slides, ou mesmo conversar sobre filmes. Então, que envolvam muitas imagens, muita interação entre os ambientes. Pode ser alguém que seja mais visual, tenha maior facilidade em aprender dessa maneira. Procure, então, verificar qual é o seu método, qual é o seu estilo de aprendizagem. E exatamente sobre isso, conversamos sobre muitos estilos de aprendizagem. Físico, intrapessoal, interpessoal, verbal, matemático, musical, visual. Com quais desses estilos de aprendizagem você mais se identifica? Pense aí, reflita. E por que você se identifica mais com esse estilo? Reflita sobre você.
Então nós te apresentamos muitos estilos de aprendizagem. Qual você se identificou? Claro, é algo seu, como você se identificou. Conhecer nossas próprias características é importante para entendermos os nossos potenciais, os desafios que nós podemos superar. Isso é importante. Procurar descobrir novas maneiras de aprender, isso pode abrir horizontes de acesso ao conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor vamos nos entender com o mundo. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos que todos possuímos características que nos tornam únicos e isso também vale no momento de aprender. Nem sempre aprendemos da mesma forma que outras pessoas aprendem. Não tem como padronizar pessoas porque somos seres únicos. E nesta aula, nós vimos que existem diferentes características que geram diferentes estilos de aprendizagem. Como, por exemplo, físico, interapessoal, interpessoal, verbal, matemático, musical ou visual. Vamos ver como você se identificou como cada um deles. Ok? É isso, povo. Vou deixar aqui para você uma sugestão aqui, ó, de 2 vídeos sobre estilos de aprendizagem. Pegue esses vídeos aqui, coloquei o link encurtado, facilitar a sua vida. Acesse esses vídeos, vão te dar aí mais algumas ferramentas para você aprender cada vez melhor. E nós vamos ficando por aqui. Pratique tudo o que nós vimos nessa aula de hoje. Tchau, povo!